Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jornada Cast. Hoje eu estou com um convidado aqui, igual todos os outros, mas esse é extremamente especial, porque nós acabamos de nos conhecer, mas, igual eu sempre digo, estava escrito lá no caderninho, que o cara lá de cima mandou alguns nomes aqui pra gente. A gente está gravando exatamente agora o nosso último episódio da primeira temporada do Jornada Cast. A gente vai escutar os nossos corações para poder fazer a segunda temporada, e aí a terceira temporada, a quarta temporada. Mas esse episódio muito especial, porque é com uma pessoa que de fato nos representa e nos ajuda a entender o lado cristão, o lado de Deus, o lado de quem foi e de quem é Jesus, que congrega e ajuda tanta gente. Hoje eu tenho enorme prazer de receber aqui o pastor Willer Nunes. Obrigado, querido, por ter aceito esse convite para a gente poder bater um papo. Vai ser um desafio bom para mim, porque eu quero aprender muito aqui hoje. Fernando, é uma honra para mim, é sempre bom estabelecer novas alianças, fazer novos amigos. A bem da verdade, eu acho que nós somos chamados para isso, né? Para vivermos em comunidade, vivermos em comunhão uns com os outros. Honra para mim poder servi-los na mesa do rei. Né? Legal demais. E hoje, pessoal, mais que nunca, todos os episódios eu convoco aqui, eu brinco assim, né? Mas o Espírito Santo está aqui sentado junto com nós. Que Jesus, o grande, esteja aqui sentado junto com nós. Esse é um episódio que realmente não tem roteiro. Os outros eu conhecia todos os convidados. Então eu estava fazendo uma brincadeira séria, só a maneira de falar, viu, pastor? Mas ele começou a contar ali um pouco da história dele. Eu falei, calma aí, vamos deixar isso lá para o podcast para a gente poder ser surpreendido mesmo. E eu queria, de fato, que você me contasse, mas o objetivo do Jornada Cast é inspirar pessoas durante as jornadas do Willer Nunes, antes de se tornar pastor, e hoje está na Igreja Mevan, à frente à Igreja Mevan, em uma das unidades aqui em Minas Gerais. É isso aí. A vida do homem ela é cercada por projetos e propósitos, né? E a bem da verdade é que em algum momento da nossa vida o Senhor ele entra para estabelecer os propósitos dele, né? Eu digo assim que são os propósitos eternos do Senhor. Então, com certeza foi assim com a sua vida, com o Cris que está aqui nos apoiando e com a minha também, né? Eu nasci num lar cristão, né? Fui criado num lar cristão muito novo ainda. Eu tive experiências com o Senhor assim poderosas de poder desfrutar de algo que eu não entendi, mas que eu sabia que era algo sobrenatural, né? E eu fiquei acompanhando minha mãe, os meus pais ali naquela igreja onde eu fui criado, onde eu fui apresentado até os 18 anos, né? Para dar um salto aqui, né? E a gente ser mais sucinto. E aí, com 18 anos, jovem, naquela época eu ainda era bonito. Mas tá conservado, não né? Não tinha cabelo branco ainda, Fernando? As pessoas brincam, você tá bem, Fernando. Eu falei, a palavra antiga era conservado. Era conservado, pois é. E aí, não tinha cabelo branco, e aí vem aquele momento que você é quase que seduzido pelas as coisas que da juventude, né, te apresenta, e eu me afastei, né? Digamos que eu fiquei adormecido aí durante um período, e eu não me desviei dos caminhos do Senhor. Eu acho que quando alguém diz que desviou é porque ele realmente passou a andar num outro caminho. Perfeito. E eu não me desviei, mas eu estacionei, eu parei ali e fiquei aí por uns 5, 6 anos, parado, né? Gostava muito da noite,
Eu ainda gosto, só que agora eu vou para as vigílias, né? Eu vou para a oração. Agora é até mais longo, Agora né? é mais longo. Antes você voltava para casa 2 horas, 3 Olha, horas. você sabe de uma coisa que o pastor Jonas Neves, ele me pastoreou. Eu fiquei durante 16 anos na Igreja Batista da Lagoinha. Depois desses 5 anos que eu me afastei, um dia eu fui num culto lá na Igreja Batista da Lagoinha. E ainda não era aquele templo grande ali, né? Nós nos reuníamos lá num salão que tem o nome até hoje de Tabernáculo. E eu fui num daqueles cultos e, assim, eu aprendi algo com o meu pastor. Ele diz assim que o Espírito Santo ele não nos abandona nos piores pecados que nós possamos estar cometendo. Uau. Biblicamente, a palavra diz que ele nos ajudará nas nossas fraquezas. Então, ele não vem quando eu estou bem somente. Talvez eu ouse dizer que ele vem até mais, com mais intensidade, quando eu não estou bem. Perfeito. E eu fui tocado, falei, hoje eu vou na igreja. Depois da igreja eu saio. E aí fui pro culto. Cara, que doideira. Meu Deus, Fernando. E uma arrogância terrível, porque afinal de contas, eu fui criado na igreja, conhecia um pouquinho de Bíblia, não conheço, hoje eu conheço menos, mas eu achava que conhecia muito. E terminou, no final do culto, o pastor Jonas falou assim, Deus está te chamando para voltar para os caminhos dele. E eu falava assim, eu sou filho da dona Laudira, uma mulher que rodou o Brasil pregando, que andou em muitos lugares, né? E estou seguro, né, estou pastor? seguro. Isso daqui eu já domino. Já domino, isso aqui é minha área, minha praia, né? E eu fui resistindo, né? E lá pelo finalzinho, assim, já para encerrar o culto, ele fala assim, olha, é incrível como que uma palavra simples pega a gente, né? Deus é simples. E ele falou assim, Deus não tem neto. Talvez você nasceu num berço cristão, mas você precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eita glória. E aí eu me perdi em lágrimas, né? Me perdi em lágrimas. Você perdeu o controle. Perdi o controle. Eu me lembro de estar ajoelhado lá, né, com os pastores orando por mim, totalmente quebrantado, comovido, né, pelo toque do Espírito Santo. E aí a vida começa a reorganizar. O processo de retorno ele não é fácil. Eu ia para o culto, terminava o culto, eu ia para a balada, chegava na balada, eu literalmente ouvia a voz do Espírito Santo falando assim, eu não te chamei para isso, cara. E ele usa as suas palavras, os seus trejeitos. Sempre. Né? E te incomoda. Fala de uma maneira que é sua, que é que ele te sim, deu durante sim, a sua caminhada, sim, que ele falou, deixa eu usar com você, pra você poder ver como você é. Né? Sim, exatamente. Eu tenho um amigo que ele fala assim, pastor, eu estava orando essa noite e Deus falou comigo assim, mano, eu falei, ele fala assim mesmo, porque ele fala da maneira que você entende e de uma maneira que lhe é peculiar. E aí o processo, ele não é fácil, mas minha esposa estava ministrando um dia desse, se ela estiver nos vendo, pastora Luciana, os meus filhos, o Pedro Willer, Helena e o Henrique, né, sou pai de 3 filhos, e casado, e um dia ela falou algo numa das ministrações dela para as mulheres. Ela disse assim que o processo ele é doloroso. O processo é doloroso, mas o propósito cura. E eu entrei nesse caminho de estar disposto a passar pelos processos para viver o propósito do Senhor. Amém. Até aproveitando isso, quando você estava falando assim, eu na minha caminhada, né, você falou uma coisa aí que eu já guardei. Antes eu achava que eu conhecia da Bíblia e agora eu conheço menos ainda. Provavelmente você já leu muito mais do que quando você tinha 18 anos, né? Então, assim, ela é tão viva que nós não somos capazes de entender o que acontece ali, né? Até o pastor Paulo Mazzoni, há um tempo atrás, alguns finais de semana atrás, ele pregou sobre Romanos 8, e ele falou, talvez tenha sido um dos livros que eu mais li, e um dos capítulos, versículos, enfim, que eu mais... E eu li novamente e entendi tudo de uma outra forma, né?
é muito rico isso, mas você fez esse comentário, né? E nós viemos para, me ajude nesse entendimento, mas nós viemos para passar por aflições, de fato, né? Assim, não existe promessa boa o tempo todo, né? Ele mesmo passou por várias aflições, sim. Mas existe o propósito maior, e acredito eu que na caminhada, quando há o desvio que você comentou, as aflições elas se tornam maiores ainda, porque você conhecia, de certa parte, o processo, né? Assim, é assim que eu posso pensar? Sim, na verdade, eu penso assim que, como eu te disse, né, o processo que muitas das vezes nós temos que nos submeter, ele vai provocar algumas marcas em cada um de nós, né? O interessante é que o apóstolo Paulo, doutrinado, instruído ali aos pés de Gamaliel, ele faz uma declaração, ele não diz assim, eu trago as minhas medalhas, os meus diplomas, os meus certificados, né? Ele diz assim, eu trago as marcas de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Para quem talvez esteja nos ouvindo, na sua caminhada, talvez você tenha tido ou esteja passando por um momento de sofrer algumas marcas e às vezes até sangrar. Perfeito. A gente aprendeu assim, eu falo lá na igreja que as feridas elas falam dos labores, das aflições, do dia mau, mas a cicatriz fala da vitória. Perfeito. Ela está ali para a gente poder lembrar. Ela está ali para... Eu passei, e o que não nos mata nos fortalece. O que não nos mata nos fortalece. Então, você enfrenta lutas e guerras, aflições, batalhas incríveis e guerras tremendas. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é o Provérbios capítulo 24, versículo 10 e 11. E o escritor diz assim, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Uau! Versículo 10. Mas eu gosto mais do 11. Eu amo a palavra do Senhor, toda ela, mas o 11 ele é tremendo, porque a impressão, Fernando, é que aquele texto ele está sendo dirigido para alguém que talvez esteja apresentando as suas marcas, falando para o Senhor, cara, eu estou todo ferido, eu tô passando aqui um tempo, e aí a palavra do Senhor, no primeiro momento se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. E aí o versículo 11, ele é mais intenso, porque ele dá uma ordem para um despertar. Ele diz assim, vai, salva os que cambaleiam para a morte e livra os que descem para a matança. Parece que alguém olhou para o Fernando, no dia da fraqueza dele, e falou assim, você está achando que você está fraco? Você vai ver o que eu posso fazer com você para fazer através de você. Maravilha. A gente olha para dentro da gente e fala assim, não é possível. Como é que Deus vai usar um cara atrapalhado desse jeito? Sim. Né? E aí o Senhor fala, não te mostre fraco e ainda mais. Desperta, vai e livra os que descem para a matança e salva os que cambaleiam para a morte. Ou seja, mas isso é algo que tem que vir do Senhor, porque o homem na sua capacidade intelectual, racional, humana, pura, ele não consegue discernir isso, né? A nossa alma ela tende a querer nos convencer de que não dá mais. Sim. E aí o Espírito Santo, ele fraqueza, né? ele entra nesses lugares aí que a gente não consegue alcançar, ele alcança. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu te interrompi na hora que você estava contando, né, da sua história, o seu retorno aí por volta de 23 para 24 anos, que é um período complexo mesmo, ali a adolescência, enfim, né, assim, a juventude, saindo da adolescência para a juventude, enfim, o mundo é mau, né, eu sempre falo que o mundo é mau, o mundo que a gente vive aqui, ele é mau, ele não é um mundo bom, né, por aqui que estão as aflições mesmo, e os nossos testes, as nossas aprovações, e esse é um período realmente complexo, principalmente para quem já tinha 18 anos, eu olhando do lado de cá, eu falando,
ele já teve 18 anos de caminhada ali, nasceu na igreja e as amizades, de alguma forma, você fala, não, só vou ali, só vou ali, depois eu consigo me segurar. Né? E aí, enfim, o Espírito Santo te dá uma porrada, te leva pro ringue, bate e depois fala, volta aqui, meu filho. E é exatamente isso. É exatamente isso, né? Então, parei, né? Me afastei aos 18 anos, fui nesse culto e eu ouvi essa palavra do pastor Jonas, um homem que marcou minha vida, e ali eu resolvi me esforçar, pelo menos, para voltar. E aí vem os desafios, porque agora você já experimentou algo que a sua humanidade vai clamar por aquilo. Aí a gente diz assim que são as nossas inclinações almáticas, as nossas inclinações carnais, né? E muitas das vezes isso vem com um peso de acusação de que para você não tem jeito mais. Fernando, quer ver? Eu aprendi um negócio com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que eu amo tanto, meu Deus. O pastor Luiz, ele fala algo assim, olha, que nós aprendemos a vida toda que nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas tem algo um pouco maior. Porque o que é a eternidade? A eternidade, esse corpo físico, ele não foi preparado para a eternidade, ele foi preparado para esse curto momento esse processo de humanidade. Então, a gente aprende e entende que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Sim, o espiritual é muito maior. Eu tô mais aqui, intenso. Assim, a frase dele é maravilhosa, que é muito bem colocada. Assim, espiritual, meu irmão, é a eternidade. Eu vou te dar... Nós somos, né, um simples ponto na eternidade. Isso. Somos um pontinho. Assim, que não tem como nem ser... Não existe zoom, você não consegue se identificar ali. Não dá. E aí, mas assim, olha, o que é maravilhoso disso tudo é que ainda sendo esse pontinho, como seres espirituais vivendo essa experiência humana, porque como nós já dissemos, no espírito nós somos atemporais, né? Nós não estamos presos no Cronos, nós estamos livres desse tempo. Mas na nossa humanidade, nós ainda temos a nossa missão, temos o nosso propósito. E o Senhor se importa, ainda que seja um período pequeno aos olhos dele, ele se importa. E o desejo dele é que cada um manifeste o governo do Senhor na terra. E eu digo lá na igreja assim, duas frases que às vezes o Cris, que congrega com a gente lá, ele ouve. Primeira coisa é que no ambiente de uma congregação, todo mundo é ex alguma coisa. E ai de nós se nós não tivéssemos um encontro com o Senhor. Mas que se a população mundial se resumisse em uma única pessoa, só no Fernando, só no Willer, ou no Fernando ou no Willer, ainda assim, Jesus Cristo viria, morreria na cruz do Calvário, se entregaria por cada um de nós. Você está nos ouvindo? Quero dizer para você que se a população do mundo se resumisse a apenas você, ainda assim o Senhor viria e se entregaria na cruz do Calvário pela sua vida, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, cara. Então eu falo assim, não desistiu de mim, não vai desistir de mais ninguém. Né? E aí é o processo. Né? Você vai se esforçando e o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é conquistado por esforço. Algumas versões bíblicas diz que é por violência. Sim. Né? E então, Fernando, é um perigo colocar um microfone na frente de um pastor, porque ele vai conversar, ele conversa, meu querido, ele conversa pregando, né? Deixa eu te falar uma coisa.
Eu estou aprendendo, e como eterno aprendiz mesmo, porque tem hora que eu paro para pensar assim, eu falo assim, gente, quem que é uma referência interessante para mim na Bíblia hoje, né? O Cris sabe disso. Assim, se eu tivesse a oportunidade de conversar com algum representante bíblico do Antigo ou do Velho Testamento, eu queria bater um papo com Davi. É o cara, né? Meu Deus. E era brigador, né? Brigador. O cara era brigador, o cara gostava, vou chamar de uma confusão, assim, né? E aí tem hora que eu falo, gente, mas nós não precisamos de ser mais certos, né? Assim, no lado humano, eu falo, mas, cara, mas o que Davi tinha? Deixa eu falar um negócio. A confiança dele no Senhor era tão grande Fato. que ele temia Deus, que é o maior de todos. Sim. Ponto. Assim, exatamente. Né? Então, assim, do jeito dele, da forma dele, Deus não desistiu dele. Cada um carrega a sua história, cada um carrega a sua jornada. E assim, é tão maravilhoso quando eu vejo. Estou lendo um livro do Douglas Gonçalves, Deus te fez de propósito. Você comentou aí antes sobre o chamado, né? Essa palavra é tão difícil da gente entender. Assim, eu mesmo. A gente aprende todos os dias, a gente confunde chamado com propósito. Mas quando você entende do lado bíblico, Deus nos chamou. Ponto. Esse é o chamado. Isso. Assim, não é outra pessoa que está te chamando, é Deus. Deus está te chamando. Isso. Vamos ser sacerdotes, vamos contar quem foi Jesus. Vamos levar isso daí, vamos amar a nós mesmos, vamos amar o próximo. Sim. E ele vai colocando para a gente propósitos nesse meio do caminho. Sim. E vão desencaixando algumas missões nesse meio do caminho. E aí, às vezes, a gente não sabe o que é a missão. Isso. A missão é para a gente poder fazer parte daquilo que ele colocou no nosso coração, que, Sim. de uma maneira geral, não é só o William, não é só o Fernando, mas tem 7 milhões de pessoas aqui, que a gente consegue contar, 8 milhões, que dependem do Senhor, que dependem de alguma forma. Então, esse é o nosso chamado. Então, esse livro, para mim, tem sido muito legal, assim, de ler, da maneira dele. A gente comentou aqui da maneira jovial dele contar. E aí eu falei, cara, eu já li tanto sobre chamado, tanto sobre propósito. E é tão simples, da simplicidade de Deus, né? Assim, quando a gente fala sobre chamado, vocação, usar uma palavra aqui do dialeto evangeliquez, né? Ministério, qual ministério que Deus te confiou? A primeira coisa é isso aí que você falou, Fernando. Se você não conseguir amar o teu próximo, sabe? Dificilmente você vai conseguir se expressar diante do Senhor em amor. Então, o ser humano, ele é a expressão, ele é a obra-prima das mãos do Senhor. Eu creio assim. E o chamado, ele vai ser nos concedido à medida que nós tivermos coragem para desenvolvê-lo, né? Só voltando um pouquinho aqui na história, então, entrei nesse processo de me esforçar e ter coragem. Eu vi que você tem uma tatuagem. Coragem e medo. Coragem e medo, né? E eu não sei falar inglês, mas uma frase nesse processo de uma música, se não me engano, é de um cantor, Ron Kenoly. E tem uma música que ele fala Be strong and take courage. É assim que pronuncia? Courage. Courage. Do not fear. Né? Então, não sei falar inglês, gente, por favor. Mas essa frase ela veio tão carregada de graça, de unção, que eu, quando busquei entender o significado dela, seja forte, corajoso, não tenha medo. Não tenha medo. Né? E aí, medo coragem é algo que se manifesta na hora do medo. Perfeito. Se você não tem um medo, você se torna um irresponsável. E assim, olha, para entrar no campo da entrega total, da confiança total, Fernando. Meu Deus, nós homens, então, numa cultura, dentro de um país, a maneira como nós fomos criados. Então, para você se entregar por completo e falar, eu vou mergulhar, e se não tiver fundo,
eu vou fazer força para ir para mais fundo ainda. E eu entrei nesse lugar. Depois eu fui aprender algo com a caminhada no meio cristão, ouvindo tantos homens de Deus, sobre ministério e vocação, né? Sobre chamado. Alguém perguntou assim, o que é ministério? O que é vocação? Aí a resposta foi, e aí eu posso me dirigir aqui ao pessoal que está nos ouvindo. À vontade. Então, talvez você está nos ouvindo, talvez você seja alguém que participe esteja num contexto do meio cristão, talvez você não esteja, mas existe um propósito de vida que foi estabelecido por você. E como pastor eu quero dizer assim, olha, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para você exercer o seu propósito, para você cumprir o seu chamado, para você cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, amém. O que é chamado, o que é propósito, o que é ministério, né? Ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer uma obra impossível, por um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. Ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa incapaz ou inadequada, para fazer uma obra impossível, por um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. Então, assim, ou você faz porque crê, e na raça e na coragem, porque crê que alguém te chamou. Nós não estamos falando aqui de uma denominação, de uma placa. Um dia o Senhor nos chamou. Mesmo com tanto medo. Mesmo com tanto medo. Porque é o meu viver diário. Você identificou aqui coragem e medo. Hoje eu vejo esse chamado para mim, hoje eu vejo até o dia de hoje, né? Amanhã eu já não sei mais, quem está cuidando é ele, mas eu falo assim, lá atrás, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quando a gente liga o passado, a gente consegue enxergar os pontos que são interligados desse livro da vida que já está escrito, né? E que graça da gente não saber o final, né? Assim, uma graça mesmo a gente não saber. Mas a minha vida no meio do esporte, ela sempre foi baseada nisso, assim, a coragem, o medo. E aí é uma palavra em cima da outra, porque coragem tem que estar acima do medo, e o que divide eles é uma linha muito tênue, a distância é muito pequena. E quando eu vejo a palavra e realmente você mergulhar, pegar a vida que até então a gente acha que é nossa, e aí eu estou falando de mim para mim mesmo, não, mas Deus me deu uma vida, eu posso fazer com ela o que eu quiser, Ele me deu. Não, ele te deu, mas Ele já escreveu, Ele já sabe o seu chamado, já sabe o seu propósito. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Incrível. E aí, quando você vira e fala, tá bom, então pega a sua vida e entrega ela, pule no poço. Eita, será que eu confio? Né? Assim, mesmo com tanto medo. E aí, você contando isso, e eu ter me exposto aqui positivamente, falando que Davi, para mim, é um dos personagens. Quando você pega Salmos, enfim, o que mais me impressiona, Willer, é que Jesus não tinha passado na Terra, ele não tinha uma referência, né? Sim. Assim, não, porque não quer dizer que é mais fácil ou menos fácil, mas assim, se você teve, no meu entendimento, Jesus na Terra, poxa, um monte de milagre, humildade, atitude, fé, exemplo. Modelo, né? Modelo. Na minha cabeça se tornaria mais fácil crer que existe um Deus. Claro. Eu estou falando assim, lá atrás, imagina ele passando no vale e, né, temendo a Deus. Ponto. Mas ele, em todos os momentos, ele pulou nos poços da vida dele, se é assim que eu posso entender, né? É magnífico. Sim, isso. Assim. É maravilhoso. Eu digo assim que essa verdade, essa manifestação do poder de Deus através de Davi é algo que foi plantado, né? Foi plantado, foi semeado nas pessoas, nos homens de Deus que vieram antes dele. Então, tem um texto que eu gosto muito, que é
quando Boaz, ele se casa com Ruth e resumindo a história, né? Ele vai ter um filho e esse filho, quando ele nasce, as vizinhas se alegram tanto com Noemi, o filho era de Ruth, mas elas se alegram tanto com esse filho que Ruth, a nora de Noemi, teve, que elas fazem uma declaração poderosa. Elas dizem assim: este teu filho lhe será melhor do que 7 filhos. Fernando, eu ministrei domingo passado lá na igreja e algo que eu tenho trabalhado é com o departamento infantil, com as crianças, né? Então, vamos tentar chegar aqui nas crianças. Então, eu me reconciliei, voltei para o Senhor e não estava casado, me casei, tive os meus filhos e, enfim, fui para o seminário, cheio de planos, né? E nesse processo aí dos planos, sempre colocando à disposição aquilo que o Senhor quisesse fazer. E quando eu saí do seminário, estava próximo de assumir um núcleo da igreja onde eu congregava, eu conheci o apóstolo Luiz Hermínio e eu vi o Senhor entrando e avacalhando com meus planos, assim, cara. E eu cheio de projetos, né? E tive um tempo com meu pastor imediato, Emerson Caetano, que me aconselhou muito e que nos liberou em paz. E aí, então, a gente começou o Ministério Mevan em Belo Horizonte. Mas aconteceu um fato, nós vamos voltar lá. Vamos, aquele já a gente lembra da história. Isso aí. Mas aconteceu um fato, no dia da minha ordenação para o Ministério Pastoral, era uma data de convenção da igreja, então todas as igrejas do Brasil ali, e houve um momento antes da nossa ordenação, né, antes de sermos ungidos para isso, que o meu pastor ele chamou as crianças e os jovens, as crianças e os adolescentes que tinham um sonho de um dia ir para as nações. Cara, uau! E aí foi, mas entupiu de criança, entupiu de jovens e adolescentes. E ele levantou a igreja e foi um derramar do Espírito Santo assim, e orou por aqueles meninos que estavam ali. Terminou a oração, um monte de menino, é maravilhoso ver criança sendo tocada pelo Espírito Santo. Eu me lembro lá da minha infância. E aí aquelas crianças estavam ajoelhadas, se levantam, estão voltando para os seus lugares. E o pastor Luiz fala assim: eu quero chamar aqui o pastor Willer e a pastora Luciana. Nós vamos ordená-los e ungí-los para o ministério pastoral. Eles já estão pastoreando em Belo Horizonte, mas nós queremos publicamente reconhecer isso diante da igreja. E, cara, a gente indo e os meninos voltando no contrafluxo. E a gente não conseguia chegar lá no púlpito, não conseguia chegar no altar da igreja para que a ordenação... Literalmente um mar de crianças. Você entendeu. E aí o pastor Luiz para, você que está me ouvindo, ele para, eu tenho esse vídeo no YouTube, ele vira e vê a gente andando no meio das crianças e fala assim, que o ministério de vocês seja assim, rodeado de crianças. Os anos passam, 8 anos depois eu estou em Itajaí, que é a sede da nossa igreja, e a gente foi para o casamento de um amigo, lá na sede, e a gente recebe uma mensagem do colégio dos meus filhos, que é o colégio cristão que tinha aqui na região oeste, antigo Colégio Cristão Príncipe da Paz, e a menina fala assim, a diretora da escola, olha, nós vamos encerrar, para o ano que vem nós vamos encerrar as atividades da escola, porque eu estou indo para o campo missionário. E eu amava tanto a escola, dei minha vida tanto pela escola,
que o Senhor me pediu a escola. Aí, propósito e chamado, né? Vale ressaltar, Fernando, que o seu propósito, o seu chamado, ele precisa ser exercido nos lugares onde você estiver. Se você é um empresário, querido, é aí. Perfeito. É aí. Eu fui empresário, eu tive uma empresa e durante 10 anos, antes de pastorear uma igreja, eu fiz culto dentro da minha empresa. Uma vez por semana, às quartas-feiras, eu colocava as cadeiras em círculo, ligava o louvor no YouTube e falava, olha, hoje o Diante do Trono vai vir para a empresa ministrar para a gente. Mas aí, cada um na sua particularidade. E a escola fecha e 3 meses antes nós havíamos alugado do lado da escola, do lado da igreja, uma escola que havia encerrado as atividades no meio da pandemia. Não existe coincidência. Existe conhecer Deus. Conhecer Deus, é isso aí, Jesuscidência. Então, nós havíamos alugado uma escola que inicialmente seria só para o funcionamento do departamento infantil da igreja, porque eu sempre amei o departamento infantil. E aí encerra-se uma escola cristã no bairro, e aí a gente entendeu que Deus estava estabelecendo aquilo que o meu pastor, aquilo que ele tinha usado o meu pastor para falar 8 anos antes, 7 anos antes. São ciclos, né? Ciclos. E hoje a gente está ali com o Colégio Cristão Vinde, né? Modesto ainda, mas avançando e já vivendo experiências extraordinárias com as crianças. Então, qual que é a ligação que isso tem com a história de Noemi, Ruth e Boaz? Porque quando o filho de Ruth com Boaz, que é um remidor na vida de Noemi e Ruth, nasce, as vizinhas fazem essa declaração: este teu filho lhe será melhor do que 7 filhos. Esse menino é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Uma palavra profética, ela não está estática ou inerte. Ela é para geração. Ela vem, né? Então, às vezes você recebeu uma palavra do Senhor, ela é para você e para a sua geração. Ela é para o seu filho, para o filho do seu filho e para o filho do filho do filho do seu filho. Samuel está na casa de Jessé para ungir Davi. Vem os 7 filhos de Jessé. Samuel fala assim: não se assente até que Davi chegue. Este teu filho lhe será melhor do que 7 filhos. Essa palavra está cumprindo no neto, na palavra que foi dada aqui. Então ela se cumpre lá dentro da casa de Jessé. Quantas gerações? 2, 3 gerações depois. E aí é isso. Eu entendi que o Senhor me chamou para trabalhar com as gerações. E estamos ali servindo ao Senhor, estamos ali cumprindo aquilo que Ele chamou para a gente fazer. Mas as coisas, elas começam no lugar onde a gente está. Sim. Né? Você é um cara do esporte. Sim. Do business, do ramo de negócios. É lá, Deus vai te usar lá, vai te usar aqui. Sim. Né? Vai te usar nas redes sociais, e essa ferramenta ela é poderosa. Sim. Porque não tem limites para ela, né? Perfeito. Não tem, a sua voz ecoa. Não precisa de viajar mais. Não precisa de viajar assim, né? mais. Você não precisa sim, de viajar meses para poder pregar, sim. enfim, né? E estou te interrompendo, mas é porque é um assunto que a gente estava conversando ali um pouco antes, que é o que eu creio mesmo, assim. Tenho usado uma frase comigo que é: eu, para falar de Jesus, necessariamente eu não preciso falar de Jesus. Tem gente que até estranha da maneira com que eu falo. Não, gente, não é para poder estranhar, não. Hoje é o que toca o meu coração. Se eu falar de amor e se, de certa forma, as pessoas verem um pouquinho de Jesus em mim, eu já estou extremamente feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho entendido que o nosso chamado, principalmente, Willer, tem acontecido, no meu modo de ver, as pessoas, por exemplo, utilizando Jesus, Deus, o cristianismo, enfim, muito
no formato religioso mesmo, religião, doutrina e tudo. E você falou uma coisa muito interessante que veio do Luiz Hermínio. Jesus não pediu isso para a gente, e ele pediu para poder falar para os não crentes, né? Então, assim, eu não tenho propriedade humana para poder conversar com você, que já tanta caminhada, quando fala da palavra em si, do estudo que você já passou. Mas eu posso alcançar lugares que você não alcança. Só fazendo um paralelo. Com certeza. Né? A gente consegue resgatar vidas, a gente consegue passar quem é aquilo e ter a experiência da pessoa voltar em você e te perguntar assim, ué, mas você está diferente? O que está acontecendo? Isso é maravilhoso. Então, ao invés de eu contar para ele, de eu abrir uma Bíblia e, de certa forma, pregar literalmente, eu acredito que vai chegar uma hora disso, Deus vai plantar, vai passar pelo processo, mas eu sempre falo que se alcançar uma ou duas vidas, cara, já é maravilhoso para mim, eu já estou cumprindo o meu chamado de ser um sacerdote. Sim. E de levar a palavra e de uma maneira natural, que pode ser na internet, sem necessariamente eu colocar um versículo simplesmente para chamar atenção. O lema não é esse, é o que eu penso, sabe? Assim, é esse o chamado. O exemplo arrasta, né? As palavras, elas podem até doutrinar e dar um certo norte. Perfeito. Mas o exemplo, ele arrasta. Então, muitas das vezes nós vamos... alguém disse, pregue sempre e, se necessário, utilize palavras. Então, Deus é um Deus relacional, Fernando. Assim, olha, a primazia, né, da obra, do toque do Senhor, ali de Gênesis, estabelecendo aquele ser relacional, primeiro o sopro do Espírito, para ser alguém que consegue se relacionar com este ser supremo, que muitas das vezes a gente procura, e eu vivi isso nos dias que eu estava fora dos caminhos do Senhor, vamos dizer assim, mas eu sabia o vazio que eu sentia e por que eu sentia. Mas o cara que não teve uma experiência... Deixa eu fazer menção de uma música do Jota Quest aqui. Tem uma música do Jota Quest que ele fala assim, olha, eu quero um amor maior. Quero um amor maior. Amor maior que eu. Cara, às vezes a gente está cantando isso, as pessoas estão cantando, e essa música é linda, ela é bonita. Ela é de uma excelência na composição das letras ali, ele é muito bom, né? Sim. Ele é muito bom. Que transmite amor, né? Sim. Uma letra. Mas assim, olha, às vezes a gente está cantando isso, mas lá no fundo, lá no seu espírito, o clamor que está dizendo, se a gente buscar isso, o desejo que isso está expressando no nosso íntimo eu preciso de algo maior do que eu. Sim. Eu quero um amor maior, eu preciso algo que o meu dinheiro não compra, que a minha influência não alcança, eu preciso do Senhor. E eu creio piamente, porque essa é a minha experiência. Né? Eu fui dono de uma autoescola, é um negócio simples, mas eu reuni as pessoas ali e lá dentro, falava, gente, vamos tirar um tempo aqui. Então eu creio que tem pessoas que foram chamadas para serem empresários, para serem youtubers, para ser influencers. E eles vão tocar a vida de muito mais pessoas do que se eles estiverem em cima de um púlpito pregando. Perfeito. Do jeito deles. Dentro de uma liturgia que muitas vezes ela já está pré-determinada, mas do jeito dele, com as palavras dele. No local que ele está. No local onde ele está, né? No local onde ele está. Moisés morre, o Senhor aparece para Josué e fala assim, Moisés morreu. Brother, o plano não pode parar, mano. Segue. E aí, para os manos que estão ouvindo a gente, assim, o Senhor falou para Josué assim, cara, pega esse povo e avança. E aonde você estiver com a planta dos seus pés, é ali que eu vou te usar. E ninguém vai te resistir. Amém. E é tão natural
a gente passar a se alimentar da palavra, né? Eu comentei aqui antes, eu falei, poxa, não tenho ainda uma capacidade, enfim, e chego do meu jeito, da minha forma. Mas quando você passa a se alimentar pela palavra, você espera o próximo dia. Você espera o próximo momento. É um processo, né? Eu vejo que o meu processo mesmo, assim, o processo de entender, é normal, às vezes você pegar uma Bíblia, um tempo atrás, e não entender nada. Assim, você se questionar, você falar, poxa, será que esse daqui é o caminho? Né? Será que eu preciso de ter um lugar secreto? E aí você acha um lugar secreto e fala, mas esse lugar não tá bom. Eu acho que eu não acertei o lugar, não. Né? E é um processo que vai acontecendo de você começar a praticar aquilo diariamente, aquilo dele passar a te fazer falta. E aí essa palavra ela começa a se tornar viva, de fato. Uau. E aí começam a acontecer as conhecer Deus, que é justamente quando você pega e lê algo e fala, peraí, isso daqui foi escrito para mim. É a presunção da minha parte, mas estou falando assim, para mim, no meu momento, eu precisava de ler isso. E aí você vai escutar um louvor, e esse louvor vai te tocar, e aí você vai ver uma placa de um caminhão escrita, e você vai começar a entender como que Deus está te tocando da sua forma, da sua maneira, mesmo você tendo tanto medo do que te espera dos próximos dias, mesmo você não tendo a certeza do que te espera dos próximos dias, no sentido do nosso controle humano. Sim, mas assim, essa alimentação, essa busca, ela se torna tão gostosa, e aí eu vejo que Deus vai trabalhando em cima da gente de uma forma natural, de usar a sua essência, o seu formato, para meio que você entender aquela palavra ali e falar, opa, é isso daqui que aconteceu? Deixa eu pesquisar um pouco mais, deixa eu perguntar uma outra pessoa e deixa eu ter o meu entendimento, né? Você falou a respeito do por que Deus não desistiu de você, né? Quando lá, da minha forma, Adão foi feito lá no barro, né? Junta lá, faz um boneco da minha forma, faz um boneco lá e tal. E mesmo com todo o pecado, todo o erro, seria tão mais fácil na minha cabeça Deus criar um segundo lá. Não quero isso aqui não, deixa eu juntar um pouco de barra aqui e fazer um... Faço outro. Faço outra. Isso daí já errou. Mas o lance é ali, né? Deus não desiste de nós, da maneira com que nós somos. Ele não vai criar um segundo Fernando. Ele não vai desistir do Fernando. Ele não vai desistir do Willer. Não. Ele não teria capacidade, mas ele falou, você vai ser restaurado, você será modificado, e você, como meu filho, eu vou te colocar no prumo, vou te consertar e vou te trazer para o meu chamado. Né? Então, assim, dentro dos meus raciocínios mais simples, eu, conversando com Deus, geralmente eu falo, opa, peraí, então era mais fácil ter criado um segundo boneco lá e, né, se é Deus mesmo, arranca esse boneco aí e bota outro. Mas quando eu leio um pouco mais e começo a entender um pouco mais, para mim o que fica é ele não desiste de ninguém. Eu ouvi de um amigo, de um pastor amigo, e ele diz assim que no meio desse 7 bilhões de pessoas da humanidade, que se resume o mundo, ninguém tem a sua identidade. Ela foi criada pelo Senhor. E Deus não te despersonaliza. Então ele vai usar o Fernando da maneira que ele vai usar o Fernando. Nós vamos ser moldados. Sim. Nós vamos ser tocados de alguma maneira para sermos moldados. Deus não tem o plano B. Como você falou, ele não fez o outro boneco. O plano B do Senhor é trazer o homem para o plano A de novo. E assim, dentro da minha humanidade, do raciocínio, seria tão mais fácil, né? Seria mais fácil. Não, só Deus, vou criar outro. Faço outro. Ele não desistiu. Ele não desiste. Você ficou escondendo de mim aí, né? Mas eu te acho. É por aí. Então, assim, o plano B do Senhor é sempre trazer de novo o homem para o plano A. E eu estava falando desse Deus relacional, né? O homem, ele precisa desse sopro do Espírito Santo, mas ele precisa do toque, do moldar. Sim. Do Senhor, né? Ali com Adão, do moldar do Senhor.
Então, assim, não é um conjunto de regras que nos leva ou que estabelece a nossa comunhão com o Senhor. Anota essa. Todo lugar onde os regulamentos são fortes, os relacionamentos tendem a ser fracos. Perfeito. Então, lá dentro da sua empresa, dentro da faculdade onde você está, dentro do seu local de trabalho, seja você um diretor, o proprietário, um empresário, seja você um funcionário, permita o Senhor usar os relacionamentos que você tem para que essas pessoas sejam atraídas para Ele. Pregue sempre, se necessário, use palavras. O Espírito Santo é irresistível. Ele é irresistível. Um dia nós tivemos um encontro com ele, né, Fernando? Sim, claro. Ele é irresistível. E eu quero ter mais encontros. A gente fica igual quando começa a estudar a palavra e lembrando essa frase que você disse, hoje eu conheço menos ainda, a caminhada vai nos fazendo isso, né? Cara, quanto mais a gente aproxima dele, mais a gente vê que a gente não conhece nada, mano. Doideira. E aí é isso, né? Assim, essa alimentação, esse entendimento, essa forma com que ele vai agindo em cima de nós, tenho um anseio, literalmente, assim, eu não tive uma experiência, porque eu tenho outros podcasts aqui, eu comento, né, quem não vive isso, leva para o lado do misticismo, leva para o lado de literalmente ser tudo uma coisa mística, quando você fala o toque, teu toque. Obviamente tem pessoas que têm esse tipo de experiência, né, pastor? Sim. Mas assim, não necessariamente é isso, assim, porque muita gente leva pelo lado, poxa, não estou conseguindo entender, porque um anjo está falando no ouvido e tal, e leva pro racional humano, né? Existem pessoas que são tocadas, existem pessoas, mas não necessariamente essa é a regra. Eu, na verdade, penso, Fernando, assim, que quando você se dispõe a ser conduzido pelo Senhor, cara, assim, não tem regra. Não tem regra. A gente não está falando aqui que não haja princípios que precisam ser cumpridos, né? Perfeito. Quando a gente quebra um princípio, muito provavelmente nós seremos quebrados por ele. Perfeito. Mas é a multiforme maneira do corpo se movimentar. Então, a figura do corpo, que é o corpo de Cristo, o corpo místico e espiritual do Senhor, ele não tem uma placa. Ele não tem um nome, ainda que elas sejam necessárias para uma organização, nós estamos debaixo de regras e leis que nós precisamos cumprir, mas o corpo de Cristo, ele tem uma funcionalidade e cada parte dele funciona perfeitamente. E o bonito disso é que a única regra é se permitir ser conduzido pelo cabeça. Ponto. Eu acredito que existem pessoas que já desejaram o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico, os ministérios, que ele desejou, mas ele seria muito mais intenso como um empresário, como alguém que sustentasse a obra do Senhor, mantivesse um missionário, não sei, que fundasse ou que pregasse dentro da empresa dele, que estabelecesse uma capelania empresarial. As pessoas falam, capelania hospitalar, capelania, sabe, que o cara no meio acadêmico, que ele tenha ousadia, mas sabedoria para alcançar pessoas que estão no meio, que ele está inserido. Que está no meio, que ele está inserido. Né? O Espírito Santo move, né? Eu converso muito com o Cris sobre isso. A gente brinca, eu falo, cara, o dia que o Jornada Cast tiver um escritório físico, tiver não só o Jornada Cast, mas tudo que tem feito aí por amor, né? Numa jornada por amor,
E, obviamente, a gente vai chegar lá, a gente vai precisar de ter um escritório, a gente vai precisar de ter organização, a gente vai precisar de ter um modelo empresarial, vamos dizer assim, para a coisa funcionar, né? Sim, tem que ter. Mas a gente faz uma brincadeira verdadeira, né? Se é assim que pode dizer, que a gente vai ter um cantinho lá com os violões, com os teclados, para poder tocar um louvor. E aí esse louvor, que foi o que me levou, foi o que tocou talvez aí o meu coração em um primeiro momento, ele vai alcançar outras pessoas desse mesmo lugar, sem a gente forçar. Por quê? Porque é o Espírito Santo. Então, assim, vai ser um lugar para todos, vai ser um lugar onde todos vão trabalhar. Não é um lugar, vai ter lá não, viu, gente? É crente, tá aprovado. Não, não é isso. Mas é o desejo de se ter um local onde permita. O Espírito Santo não precisa de permissão, mas assim, que a gente consiga tocar pessoas do nosso modo, que seja através do nosso exemplo, ou que seja através do louvor, de tirar momentos ali, aqueles momentos de estresse durante o dia, falar, vamos ali tocar um violão, vamos tocar um louvor ali. E eu tenho tanta certeza disso, que uma pessoa vai escutar de alguma forma, e principalmente aqueles mais duros, que falam, não, isso daí não é para mim, mas vai ser tocado de uma forma que, de repente, vai estar puxando o banquinho para poder sentar perto, sabe? Assim, esse é um desejo, é justamente ser usado da maneira com que ele criou durante aí 40 anos, durante 39 anos, moldar da maneira dele, que vai doer, que tem doído, né? Mas que eu tenho certeza que ele vai aproveitar esse vaso aí, com as trincas que ele tem, que vão ter outras, e ele vai consertando ao longo do caminho e vai falando, olha, por onde você passar, que as pessoas enxerguem sal e luz. Esse é o meu desejo, de alguma forma, do nosso jeito, né? Assim, e estou vivendo esse chamado. Onde é que ele vai dar, não? E que bom. Já não está entendendo. Eu acho que se o Senhor revelasse todo o plano, talvez a gente não abraçasse, viu, Fernando? A gente não tem capacidade. A gente, talvez se o plano, os caminhos e as aflições que falam assim, olha, você até vai chegar, cara, mas vai ter isso aqui, vai ter isso aqui. Você vai desistir no meio do caminho. Né? Olha, você tocou na figura aí, né? Reportou a figura de Davi, né? Dizer assim, pô, o cara matou um urso, depois ele enfrentou um leão, e depois ele teve que enfrentar um gigante. E talvez se isso já estivesse no script, falando, Davi, o negócio é o seguinte, você vai ser estabelecido como rei, mas vai ter um leão. Cara, talvez ele nem saía de casa, mano. Não saía, né? Mas você vai passar pelos vales da sombra da morte. Você vai passar pelos vales aí. Você vai ter que enfrentar aí, depois desse gigante aí, outros 4 ou 5 gigantes que você vai ter que enfrentar. E aí talvez, se isso fosse revelado para a gente, talvez a gente, não sei, né? Talvez a gente não aceitaria. Sim. Por conta dos riscos. E assim, olha, quer viver uma vida de aventura, aceite o chamado e o propósito que Deus deu para a sua vida. Como que a Escola Vinde nasceu? No meio da pandemia. As escolas infantis fechando. Porque como é que você dá aula online para criança de 2 anos? Para berçário? Como? Então, é melhor ir a gente abrindo escola. O pessoal fala, o pessoal do Cristo está aqui sorrindo. E o pessoal fala, pastor, você é louco? Eu falei, cara, eu estou convicto daquilo que Deus me chamou para fazer. E abrimos uma escola no meio da pandemia. No meio, 2 escolas fechando e a nossa nascendo. Então, tem que ter coragem, tem que ter, sabe, convicção do chamado e do propósito, né? Estabelecer metas, ser prudente, sim, proativo, assertivo,
né? Sim. E não ser simplesmente um aventureiro. Perfeito. Entendeu? Não dá para ser um aventureiro de falar, vou começar um negócio e assim, não tenho problemas com os negócios, muito pelo contrário, essa é uma veia que corre, sim, intensa, né? Forte, mas eu entendi que o meu chamado, eu entendi que eu sou um pastor, mas tudo que tiver ao meu redor, que puder somar para que o governo do Senhor seja estabelecido, Amém. eu vou usar todas as ferramentas. Amém. Amém. Todas as E ferramentas. Deus nos pede ousadia, pelo que eu Ousadia. entendo, Ousadia. né? Então, assim, quando você traz isso, não podemos ser irresponsáveis, achar que Não. as coisas vão se realizar. Converso muito isso. A gente está citando o Cris aqui, converso muito com ele, dos propósitos que nós temos, dos chamados que nós temos, mas conflita positivamente na minha cabeça. Tem gente que não entende isso, mas existem conflitos positivos que nos fazem pensar. Jesus nos chama para ser ousado, Deus nos chama para ser ousado. A diferença é que essa ousadia tem que estar acompanhada de fé. Sim. Porque onde você vai impor a sua coragem, na minha visão, só existem dois caminhos. Você tem muita coragem quando é num caminho que você já passou. A ausência do medo. Você já fez uma vez. Todo evento superado, ele se torna corajoso. Você não tem mais medo. Mas quando você tem uma coragem na confiança, hoje eu entendo que essa coragem na confiança, ela não é no homem, ela é em Deus. Ponto. E o que me alimenta disso? Uma coisa chamada fé. E junto a isso, tem uma coisa que tem falado muito ao meu coração. Acredito que nessas escritas minhas de livro, uma hora eu vou conseguir colocar isso no papel, com a ajuda do Espírito Santo, ele erguendo. Para mim, hoje, 3 palavras, eram 2, agora são 3, que é atitude, fé e humildade. Deus não nos chama para isso. Assim. Nesse conflito positivo que eu estou falando com você, Deus, o Espírito Santo repousa, mas ele não descansa. O que eu estou chamando disso? Não adianta a gente ficar parado. Sim. Não adianta a gente ficar quieto, falando, sim. Deus. Concordo plenamente. Você me chamou aí, eu tô de boa aqui. Vai aí, Deus. Aí daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu falo, esse Deus aí, cara, resolveu meu problema, não. E aí eu começar a colocar culpa em Deus. Não dá. Colocar provação em Deus. Então, nós temos que ter o nosso lado organizacional, nosso lado empresarial, nosso lado de atitude para fazer estas obras. Sim. O que muda é que o chamado é tão grande, eu posso sonhar grande porque meu Deus é grande. Então, isso. Fechou. Se eu entendi o chamado, eu vou viver os conflitos, talvez, ali, mais dia, menos dia, das incertezas humanas, de falar para onde que eu estou indo. Mas se você está alimentando a palavra, se você tem pessoas que estão conversando com você e você deixa aberto para o Espírito Santo, eu entendo que essa coragem sua ela vai sendo alimentada através de fé. Então, hoje é uma das coisas que mais mexe comigo, né? Uma das passagens mais belas para mim é o Levanta-te e anda. Maravilhoso. No poço. Sim. Né? Tá lá, o cara ficou 38 anos esperando aquilo dali. Queres que eu te faça? No poço. E todo mundo passando em cima dele, ninguém, cara, ajudou o cara. Ninguém. Imagina você, eu tentando fazer uma reflexão para mim mesmo, eu 38 anos ali sem andar, toda vez que o anjo vinha e descia, mexia com a água. Cara, eu tô tentando ir, todo mundo me atropelando, eu não cheguei. Vem Jesus, se eu não me engano, descendo do Sermão do Monte, né? E passa para ele assim e oferece ajuda. Maravilhoso, né? Que ato de humildade, né? Mas depois, ao mesmo tempo, ele fala, pega a sua maca, levanta-te e anda. Ele não deu uma cadeira de roda pro cara.
Exatamente. Ele não pegou o cara no braço. O que ele estava querendo ali era um ato de atitude. Porque eu, 38 anos sem andar, hoje, só no racional, eu ia falar, ué, como assim? Quem é você? Porque naquele momento ali, pelo que eu me engano, ele não era tão conhecido, sim, né? Ele ainda não era tão conhecido. Eu ia falar, ah, não, cara, me leva lá, me arrasta aqui. Não, levanta, pega a sua máquina. E por fim, vai embora. E some na multidão. Olha que ato de humildade sensacional, né? Então, uma das coisas que mexe muito comigo é isso, assim, essa parte da atitude, da fé, da humildade ali, do que ele te pede. Ele fala, dê o passo, né? Levanta-te e anda. E não é carregar nas costas, não é te dar uma cadeira de roda, é que você tem que ter atitude. Eu gosto daquela passagem quando o Senhor aparece para Abrão, Gênesis 12, e ele troca uma ideia com Abrão ali, ele fala, cara, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. E ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas você vai ter que ter atitude. Um Deus desconhecido aparece para um cara, fala uma vez com ele. E ele é tocado tão intensamente que ele obedece nesse primeiro comando. Ele fala, eu vou sair. É um movimento de fé, né? Você falou aí, fé, humildade. Então, o escritor aos Hebreus ele vai falar isso, né? Que a fé ele é o fundamento das coisas que se esperam. Depois ele fala assim com Abraão, lá em Gênesis 12. A sua descendência será como as estrelas. A sua geração será como a areia do mar. Só que assim, para que isso acontecesse, precisou de proatividade, precisou do cara se mover para que a palavra empenhada sobre a vida dele se tornasse real. Perfeito. Então, eu preciso me mover em fé? Preciso, mas você vai até onde os teus olhos alcançam. Deixa eu falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Onde os teus olhos alcançam? É nesse lugar que você vai chegar. Então, amplie a sua visão a respeito de você. Perfeito. Vamos pensar no Fernando há 10 anos atrás aí, não sei. O Fernando, não sei, muitos projetos, muitos planos para a vida. O Fernando é um homem de negócios, bem-sucedido. Mas eu não sei se lá, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, o Fernando imaginaria que estaria sentado na sala da casa dele, liberando decretos e verdades poderosas que pode mudar a sua vida. As suas conquistas, o lugar da sua influência, ela vai onde os teus olhos alcançam. Uau! Então, os meus olhos precisam de avançar. E eu preciso me permitir ser moldado, experimentado. Fernando, Deus sempre vai fazer através o que Ele fez em nós. Então, Deus sempre vai fazer através de você o que Ele fez em você. O cara foi um empresário, um dia quebrou, buscou no Senhor a solução, Deus levantou ele de novo. Esse cara tem propriedade para poder falar para empresário ou não, Fernando? Perfeito. Uau! Perfeito. Davi vence um leão, vence um urso, depois ele vence um gigante. E é interessante que para vencer o gigante, ele pega 5 pedras, que outro dia a gente estava até compartilhando com o Cris, falando que aquelas pedras também têm um significado espiritual dos outros gigantes que ele venceria, porque não foi só o Golias ficou famoso, né? Mas acho que 1 Samuel, capítulo 15, 23 ou 23, 15, vai falar de outros gigantes que Davi venceu. Mas especificamente de Golias, primeiro ele derruba, depois ele corta a cabeça.
e assume o governo, porque cabeça fala de governo. Perfeito. Então, quando ele corta a cabeça, ele fala e toma a cabeça nas suas mãos, e aí digo eu, porque eu imagino que quando ele corta, ele pega, devia ser um cabeção, na verdade. Pesado. Pesado, e ele vai andando. E ele era pequeno. E ele era pequeno, um menino, né, um jovenzinho, ele vai andando assim, vai andando com aquele cabeção, né, e aí Saul olha, e ele fala assim, Saul faz uma pergunta que nos ensina muito. Ele fala assim, de quem é filho esse menino? Ele não pergunta assim, esse é o Davi que eu tentei colocar a minha armadura nele? Não, ele fala assim, de quem é filho este menino? Uau! Por quê? Por que o pastor Willer ama essa frase? Porque Saul estava falando assim, quem que cooperou para que essa geração fosse uma geração que vença gigantes? Cara, onde tiver a planta dos seus pés, você pode ser um cooperador. Amém. Então, por que depois Davi assume o governo de Israel? Porque ele venceu e ele assumiu o governo. Então, os lugares que nós vencemos são os lugares que Deus nos coloca por autoridade. Uau, glória a Deus. Qual o campo de batalha que você está? E aí, qual que é a diferença do rei que estava para assumir o reino anos depois? Ali era um jovem, foi treinado, enfrentou batalhas do lado de Saul. E qual que é a diferença do rei Davi para o rei Saul? É que nós precisamos preparar uma geração segundo o modelo que eles estão vendo, não é com as nossas palavras. Não é... Talvez eu vou escandalizar alguns aqui. Aceita Jesus, sua vida vai mudar. Nós precisamos ter a coragem de falar, como Pedro falou para aquele paralítico, olha para nós, olha para mim. Eu não tenho ouro, não tenho prata, e também não vou ficar pregando para você não, cara, mas olha para mim. Que eu não precisei de falar nada. Né? Quando você olhar para mim, tem um milagre para acontecer na sua vida. De novo, levanta e anda. Levanta e anda. Né? E aí, qual que é a diferença de Saul para Davi? É que Deus está para estabelecer uma geração que vai ter coragem de guerrear suas guerras. Glória a Deus. E não vai dar os filhos ou a filha por prêmio, por guerras que ele precisa de lutar. Perfeito. Saul fala assim, o que vencer essa guerra, esse gigante, eu vou dar minha filha. Cara, que dá filho, mano. Nós não vamos entregar os nossos filhos para um guerreiro guerrear, para uma pessoa guerrear as nossas guerras. Ainda que era o que ele projetou. Mas nós precisamos aprender com essa história desse cara. Não, nós vamos levantar guerreiros segundo o modelo de vida que nós estamos levando e gerando. Olha para mim, olha para nós. Nós precisamos ter essa coragem. E aí, sabe o que é terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso? Que a gente precisa ter coragem de falar assim, olha para mim, olha para nós. Mas quando você mesmo olha, você fala, meu Deus, eu vou falar isso ou não? Eita! Ó, qual que é o título do livro que está ali em cima da mesa? Ser. Né? Não é um livro cristão, mas o que diz o meu coração aqui agora é assim, quando eu escrevi esse livro foi justamente para poder descobrir quem eu era. E é tão difícil da gente falar da gente mesmo, mas o que Deus nos chama? O que Jesus nos chama? Deus. Olhe para mim. É isso aí. Olhe para mim, inspire-se. É isso aí. Eu sou fruto do milagre. Isso. Eu sou fruto da transformação. Isso. Deus não desistiu de mim, vai desistir de você. Isso. Não, mas a sua guerra ela é pequena. Ela é sua, irmão. A sua é diferente. Ele fez 8 bi aí diferente, cada um com a sua guerra. A gente não usa aquela frase, só carrega o fardo quem dá conta? E não estou dizendo que é fácil. Hoje contar para você todas as transformações, uma reflexão que eu sempre faço, se olhar os dias ruins que você teve de aflição em 5 anos, foram muitos.
Meu Deus. Você comentou ali, falou, né? 1 ano antes, longe de Deus, um dia, um mês. É muito É tempo. muito tempo, é É muito eternidade. tempo. É muito tempo. Hoje você contar, quando você fala assim, 5 anos, tranquilo, teve Copa do Mundo atrás aí, mas Já na daqui a frente pouco vai tem outra. ter outra, né? Que é a comparação, mais ou menos. Mas quantas aflições você passou? É. E aí, quando eu vejo você contando, né, a gente batendo papo sobre Abraão, um dos livros do José Rodrigues, que o Cris me deu, Os 4 Níveis da Obediência, que fala sobre a história de Abraão, né? Que é talvez aí um dos que mais obedeceu, a ponto de Esse aí foi o levar cara, seu né? filho pro Esse foi o monte, cara, meu Deus. montar fogueira e falar, eita, eu vou riscar esse fósforo aqui agora. E o próprio Deus mandar um anjo e falou, segura aí, que eu já entendi, meu filho. E quando você vê isso trazendo para esse papo que a gente está tendo sobre atitude, eu tento falar assim, pensar comigo, foram 40 anos, né? Mas eu acredito que ele teve 40 anos diariamente de muita batalha e não desistiu. Ou seja, as montanhas que ele via, ele só via até o olho dele alcançava. Mas ele tinha que andar até lá. Então, quando eu trago isso para os negócios, quando eu trago isso para o nosso dia a dia, é assim, até que ponto que Deus já me deu o passo? Ele já me deu até esse passo. E muitas vezes eu enxergo essa montanha, ou esse limite dos meus olhares, de uma maneira temporal, porque ele me fez um cara de planejamento, de alguma forma. Sim. E quando eu paro para poder olhar, eu falo, isso cabe em 15 dias, 21. E no 22º? Antes eu tentava racionalizar isso. Hoje eu não consigo mais. Mas eu sei até o 21º dia que eu vou ter que ralar demais. Porque ele já plantou e ele está esperando de mim o quê? Atitude, meu filho. E quando ele fala comigo, repousa, hoje, o pastor, ele me arranca de dentro do escritório na porrada. Mas quando ele fala assim, hoje você não vai produzir. Não sai, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque é obra dele. Ele está vindo para mim e falou, meu filho, dá uma repousada ali que... Agora é eu e você. Agora eu e você. Entra pro quarto, vai orar um pouco, vai troca uma ideia comigo, vem aqui. Né? Então como é maravilhoso isso que você está compartilhando comigo, porque é para mim. Todo podcast que eu falo aqui, eu falo, olha, quem estiver assistindo, vocês vão ter o privilégio de escutar e de ver. Mas eu tenho um privilégio enorme de aprender muito, assim, a respeito principalmente aqui, da palavra, de uma maneira tão natural, mas ao mesmo tempo tão presente com o Espírito Santo que está aqui e está nos rodeando, né? Mas você comentou, vamos falar sobre... A gente está acabando não, viu, gente? Mas a respeito de guerras, Davi era um cara de guerras. Quando hoje, pastor, você vê as tuas, né, do dia a dia aí hoje, já com os 3 filhos já encaminhados, criados, enfim, passado todo esse momento, essa responsabilidade com crianças, que eu acho que esse assunto aqui não veio à toa. Você citou Davi, enfim, formador de nações. Acredito que Cris me mandou um dia a foto da sua igreja, então quanto tem jovens, então quanto eu vejo na Central, os jovens. Eu e a Sabrina tem hora que, como a gente não veio de um lar cristão, a gente acha tão bonito ver uma criança de 10, 11 anos, 8 anos ali, derramando o Espírito Santo. Eu falei, eita. É maravilhoso. É maravilhoso de você ver, e assim, só fazendo parênteses, depois eu volto nisso. Domingo teve o Chep Putzo, que é o legendário número 3, ele esteve aqui no Brasil, e chamaram uma criança para orar por ele. Uau. E a criança falou assim, não, eu não orei, eu não consigo orar aí, lá em cima do púlpito. Ela falou, nunca orei, que esse garoto abriu a boca, já não era mais ele. Uau. E uma criança de 13 anos, e aquilo dali é o que eu comentei com o místico, aconteceu ali, assim, de uma criança de 13 anos orar. Então, eu creio muito nisso também, e tenho visto esse movimento, essa responsabilidade. Mas a gente sabe das guerras, né? O que você tem dentro daquilo que tem falado do seu coração, Espírito Santo? Quais são essas próximas guerras aí que você já está convocado, vamos dizer assim, né? Dentro do seu ministério? O ambiente escolar, ele ensina muito. A gente aprende muito com esses meninos. Meu Deus do céu.
Então, assim, eu entendi, sabe, que quando você vai para um seminário, Fernando, você faz muitos planos. Eu pastorei uma igreja, né? Nós temos ministérios de casais, infantil, temos mídia, temos, enfim, uma infinidade de coisas que acontecem ali que eu preciso ter uma lida com cada um desses líderes de departamento, né? Eu preciso ter um momento com eles. E é bom, é maravilhoso. Mas na minha atividade diária, quando eu saio do gabinete pastoral e vou para o momento com as crianças, eu ouvi um testemunho do pastor Rafael, é um amigo, pastorei em Portugal, e o Rafael, ele falou que num determinado momento, numa das cruzadas evangelísticas, um desses grandes pregadores, ele chegou num vilarejo, numa aldeia, e da pregação que ele liberou, da palavra que ele liberou, do cuidado, do alimento que ele levou, do suporte para a saúde que ele levou, e ao final, 5 crianças e um adulto resolveram perguntar para ele por que ele estava fazendo. E aí foi a abertura para ele poder falar do amor do Senhor, de um Deus que não se manifesta em Cristo e vira o Cristo dos crentes. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu filho. Então, Jesus não é o Jesus dos crentes. Ele é o Jesus que se entregou pela humanidade. Então, a lida com os adultos ali, os líderes de cada departamento, ela é maravilhosa, né? A gente preza muito pelo relacionamento. E um dia um rapaz me ligou e falou: pastor, hoje eu estava pensando, não queria, eu posso me ausentar? Eu falei: cara, você está me perguntando se você pode não ir no culto? Eu falei: cara, pega sua esposa, seus meninos e vai fazer um lanche com eles. Então a gente preza muito pelo relacionamento e investe muito na família. Mas quando eu saio de dentro do gabinete pastoral e vou para a escola, para salas de aula, e que os meninos vêm, ali eu entendo que que o desafio para hoje é preparar essa geração. Amém. Esse é o meu maior desafio. A gente vai lidar com pessoas, nós vamos fazer as lives, vamos fazer os podcasts, vamos pregar nas igrejas, a gente tem saído para alguns lugares. Sabe, mas à medida que você vai caminhando, as coisas vão se alinhando. Eu sonhava em ser um pregador itinerante, né, e tal, e pregar em vários lugares. E eu descobri que na escola, de 7 da manhã, ou melhor, nós temos aula na parte da tarde, de 13 horas até as 17, eu tenho 5 congregações para eu poder ministrar. Que são sementes do Senhor. E são as turmas do maternal 1, e 2 e 3 até a 5ª série. Então eu tenho um campo ali. E como é que a gente prega? A gente prega amando os meninos, abraçando. Eu chego lá, eu me transformo, eu rolo no chão com eles, me derruba e abraça a minha perna. Aquilo ali é o lugar da realização ministerial. E aí, assim, olha, tem algumas coisas que você precisa de aprender com a palavra, né? Biblicamente, o texto bíblico fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um outro texto que vai dizer assim: vinde após mim. E tem um terceiro texto que diz assim: ide por todo mundo. Então é vinde, e no vinde o Senhor vai colocar pessoas na sua vida, Fernando. O cara não quer ser crente, mas ele precisa ser um filho de Deus. Perfeito. Perfeito. Ele quer sentir isso. Entendeu? E esse é o vinde. E o vinde é assim, olha. O Senhor um dia te recebeu e um dia me recebeu. Ele nos recebe do jeito que a gente está. Quebrado, detonado, cheio de trauma, cheio de pecado, se sentindo sujo.
mas ele nos recebe. Esse é o vinde. E aí tem a ver com os treinamentos, porque você está inserido num contexto de business, de negócios. Às vezes num treinamento dentro da sua empresa, Claro. dentro do seu negócio, vai ser a oportunidade de alguém desejar isso que você carrega. Então, no vinde, vem do jeito que está. No vinde após mim, vinde a mim, vem do jeito que está. No vinde após mim, aqui é o treinamento. Porque é ele na frente e eu atrás. É onde ele põe os pés que eu preciso colocar. Vinde após mim. Agora, como tudo na vida, ela tem um tempo de promoção, chega o tempo do ide. Vinde a mim, eu cheguei quebrado, no vinde após mim, ele me deu a oportunidade de corrigir o meu caminho, endireitar as minhas veredas, me treinou. E porque ele me treinou, eu também vou ser essa pessoa na vida de alguém. Eu vou treinar alguém. É o vinde após mim. E depois do vinde após mim, é o ide por todo mundo. Treine outras pessoas. Dê oportunidade de promoção para outras pessoas. Então Deus te promove. Agora, não é ele na sua frente guiando os teus passos, é você na frente dele. E ele aqui o tempo todo falando, ajude essa pessoa, coopere com esse aqui. Olha, ele vai te procurar. Às vezes as pessoas não entendem por que alguém senta do seu lado num restaurante, não sei. E de repente aquela pessoa está contando a vida dela para você. Porque ela encontrou em você um lugar de refrigério, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Perfeito. Então nós precisamos estar disponíveis para treinar pessoas. Vinde a mim é um encontro, vinde após mim é refinar, porque tem a ver com treinamento, e ide por todo mundo, é transmitir o legado. Existe uma diferença de legado e herança. Sim. A herança é o que você deixa para o seu filho. E o legado é o que você deixa no seu filho. Perfeito. Agora Deus vai te dar filhos espirituais. E nós precisamos deixar algo para eles. Deixar algo neles. Falei demais. Não, eu fico à vontade. E Deus quer um reino de sacerdotes e não com sacerdotes. Quando você vê um reino com, eu posso ter 100, sou matemático, né? Então eu posso ter 100 e com um. Mas o chamado dele é, eu quero um reino de sacerdotes. Eu quero 100. E para isso a gente precisa de treinar, de levar a palavra, de cada um da sua forma, alcançar outros lugares. E assim, nas coisas que eu tenho escrito nos livros aí que a gente tem lançado, eles falam de outras coisas, eles falam de liderança humanizada, eles falam de produtividade, eles falam de inteligência artificial, eles falam de tecnologia. Mas, obviamente, durante todas as minhas madrugadas escrevendo, eu não estava sozinho não, cara. Mesmo sendo um assunto técnico, não estava sozinho. E em vários momentos as pessoas vão ler alguma coisa que vão remeter ao cara lá de cima. Você pode ter certeza. Assim. E aí eu tenho uma frase que eu sempre... todos os dias eu leio ela para mim, né? De fato que desde que todos vejam as suas boas obras, para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Então, assim, quando você faz a sua obra de alguma forma, as pessoas vão se sentir tocadas. É a pessoa que se sentou por engano do seu lado no restaurante. Sim. É a pessoa que está varrendo a rua, na sua rua, e não tem caminhão esperando ela, e ele é o único profissional de varredura de rua que está ali num domingo, e você não entende por que ele está ali, e aquela pessoa vai te pedir um dinheiro para almoçar. E se você não tiver aberto, você simplesmente vai julgar. Você vai falar, poxa, mas me pedindo dinheiro para almoçar, são 9 horas da manhã. Mas se você estiver aberto, você vai entender que ele está sozinho, que não era para ele estar ali no domingo, que não tem caminhão esperando ele,
e que você é o único instrumento que ele enxergou. E o dinheiro que ele está te pedindo foi só a forma dele chegar até você. Sim. Que se você estiver aberto e falar para ele qualquer coisa, ele vai enxergar Jesus através da sua vida, e aí você consegue pregar para ele, e talvez resgatar uma vida, dar a ele um sopro de esperança, né? Então, Isso. essa abertura que a gente tem, essas coisas que eu estou contando, são coisas que têm acontecido comigo, e na vida normal você para pensar e fala, não tem ninguém varrendo rua não, senhor. Daí domingo fica varrendo rua, os caras vão querer me roubar. É a primeira coisa que você pensa, né? Assim, e ladrões existem de qualquer jeito, inclusive tem muito de terno, né? A questão não é porque a pessoa que está varrendo na rua, mas eu estou dizendo que na situação que você fala, você meio que julga, você fala, não, que isso, a pessoa está aqui, está querendo me enganar. Estejamos abertos. Eu falo assim, toda oportunidade, ela precisa de ser uma oportunidade incrível, né? Para ensino, para influência, para liderar, quando a gente vai para o contexto de uma empresa, a escola é da igreja, mas ela tem um CNPJ, ela tem funcionários, ela tem que ter uma administração. Mas qual que é o modelo que eu busco para poder liderar, né? Até trouxe anotado aqui. Liderar é muito mais do que gerenciar, administrar ou influenciar, porque a influência ela pode ser feita debaixo de um momento de coação. É um nível de influência, né? Então, as oportunidades que eu tenho que exercê-las segundo o modelo daquilo que eu recebi, o modelo do céu, o modelo de Deus, o modelo de Cristo, né? Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a ideia é que em todo tempo, em todo momento, tem uma história bacana que o apóstolo Luiz Hermínio, meu pastor, o pastor Luiz, lá em Itajaí, aqui em Belo Horizonte nós temos também, a gente está fazendo uma readequação, mas lá em Itajaí é contínuo, nós temos uma cozinha solidária. Então a gente faz o almoço, prepara o restaurante, coloca a mesa, coloca o enfeite na mesa, o suco, e as pessoas passam na rua e o cara é um ambulante. Então ele almoça lá na igreja. O cara é um morador de rua, ou em situação de rua, e ele passa ali e almoça. Mas lá, e aí a gente funcionava uma vez por semana, a ideia de agora ampliar. Você está nos ouvindo, nós estamos abertos aos parceiros, aos abençoadores. Aí, então, a gente serve esse almoço. Ah, mas é só para morador de rua? Não, é para o cara, o vendedor ambulante, quando ele encontra um lugar para almoçar, ele encontra alguém que preparou aquele ambiente para ele. Total. E aí, como que a gente influencia? Como que nós deixamos uma marca impressa no coração, nos sentimentos dessa pessoa que está varrendo a rua e que 9 horas da manhã ele me pediu um dinheiro para poder fazendo aquilo que o Senhor faria no nosso lugar. Aí a história é essa, então. Lá em Itajaí, a cozinha funciona de segunda a segunda. E aí um dia, um desses moradores de rua, meu pastor, falou, não, hoje eu vou almoçar com o pessoal. O pastor é um homem que se assenta com o presidente, com nosso presidente anterior, já viajou quase muitas nações, mas ele tem isso. Um dia ele foi almoçar com o pessoal da cozinha comunitária. E aí, um dos moradores de rua, né? O cara chega ali, ele tem um lugar onde ele toma um banho, já tem uma roupa para ele trocar, e ele se assenta e vai almoçar, e ele fala com o Luiz assim, eu não sei por que vocês estão fazendo isso para mim, eu não vou ser crente nunca. E o pastor Luiz falou para ele assim, mas a gente não está te chamando para ser crente? Aí ele dá uma resposta, né? Ele fala assim, então para que vocês estão dando comida para gente? E o pastor Luiz foi muito sábio, mas também assim pontual. Ele falou, eu não estou fazendo o almoço ou te dando comida pelo que você é. Eu estou fazendo isso pelo que eu sou. Uau.
Então, nesses lugares, nessas oportunidades de influenciar, de tocar as pessoas, de deixar uma marca nela, você faz pela necessidade dela ou por aquilo pelo lugar onde o Senhor já te colocou? Sim. Então, são os lugares de influência. Às vezes aquilo ali é uma porta, Fernando. Você vai palestrar para uma grande empresa. Você não, em nenhum momento você vai dar o tom de uma hermenêutica, homilética, no sentido de ser uma liturgia de uma pregação, como se faz dentro do ambiente eclesiástico. Você vai dar uma palestra, mas o comportamento, a postura, você vai deixar uma marca. Em algum momento alguém vai te procurar e falar, cara, tem algo que você carrega que... Total. E aí pronto, abriu. Abriu. Então, assim, é sermos quem nós somos e entregar o que nós recebemos. O que recebi também entreguei. Então, seja onde for, seja alguém que seja conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para manifestar o governo dele. Eu gosto da oração do Pai Nosso, porque ele diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Então, é estabelecer uma embaixada do céu na terra. E como para o Senhor não há uma diferença entre os crentes e os não crentes, ele ama a todos. De toda forma. A embaixada é para todos. É o lugar de proteção, de cuidado. É o lugar onde nós que já conseguimos chegar pela misericórdia dele, pura e simples, precisamos manter a porta aberta para que outras pessoas sejam tocadas, influenciadas. Seja com um curso. Coloquei um curso de inglês na igreja agora. Que legal. Tem um amigo nosso que ele morou na China, morou nos Estados Unidos, o Afrânio. Ele é um professor, é formado. E eu falei, Afrânio, vamos dar um curso de inglês aqui para a comunidade? Eu abri as portas para a igreja ter uma escola de inglês. E, cara, assim, todas as ferramentas que o Senhor colocar na minha mão, e eu vejo... nós vamos utilizar para que o governo do Senhor seja estabelecido. E eu vejo que isso é um propósito dentro do seu chamado, para que as suas crianças alcancem cada vez mais nações, elas terão que ter o preparo do inglês como base. Sim. Então, assim, o inglês não é por já experiente, está aberto a todos. Mas essa é uma grande semente que no caminho da preparação, daqui a 10 anos, no temporal humano, você vai olhar para aquelas crianças de 5, as de 10 vão ter 20, vão ter 15, e vão estar falando inglês e levando a palavra do Senhor para outras nações. Né? Então, eu falo com o Afrânio lá, eu falo, Afrânio, deixe uma tarefa para eles, peça para eles decorar um versículo em inglês. E aí ele passa os versículos. É uma aula normal, aula mesmo. Aula mesmo. Preparo, assim, olha, o movimento de Cristo na Terra, ele é através das esferas, das camadas de influência. Então, nós precisamos preparar os nossos jovens para a política. Nós precisamos preparar os nossos jovens, né, para as grandes empresas. Porque, assim, olha, e nós precisamos ensiná-los a serem homens e mulheres de autoridade. Perfeito. Deus não vai dar autoridade para quem já tem uma posição, Fernando. Deus vai dar uma posição para quem tem autoridade. O rei da Babilônia busca os hebreus e ele traz Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que eles fazem é trocar os nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Trocam os nomes. Por quê? Porque quando troca o nome, muda a identidade. Então, A sua identidade não é esse documento verde que você tem com a sua foto. A sua identidade diante do Senhor, ela fala de quem ou igual a quem você é. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Você é idem, o radical da palavra, idem, e precisa ser idem, idêntico àquele que te criou. Você precisa fluir na essência daquele que tocou e soprou e pôs o sopro do Espírito em cada um de nós. Então, Daniel vai governar a Babilônia, vai ser um dos principais da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha posição? Não, ele entra como refugiado. perfeito. Mas ele tinha uma autoridade. Perfeito. E porque ele tinha autoridade, ele ganhou uma posição. E às vezes a gente se pega achando assim, não tive oportunidade, não fui inserido no meio, minha família. Cara, eu posso dizer que eu sou um cara que lutei, que tive que ser proativo diante da palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Amém. E aí, assim, aonde você quer chegar? O que te dá indignação? Esse pode ser o seu chamado. Na verdade, essa é a sua montanha que você está enxergando, até onde o seu olho enxerga. Até onde enxerga. Que Né? às vezes pode ser uma muito massa mesmo que você falou, às vezes é algo que nos revolta, é uma indignação. Sim. Como é que você vai fazer para mudar? Você Né? é a resposta. Se isso está te indignando, você é a resposta. Então, eu acho que Daniel chega na Babilônia e o copeiro do rei fala assim, eu preciso alimentar vocês bem, porque vocês vão servir à mesa do rei. E o cara fala assim, vamos fazer um combinado. Nós vamos nos abster. E ele faz aquele jejum ali e tal, e ele se reserva das iguarias do rei. E ao final daqueles dias, quando o mordomo chega, ele percebe que a aparência de Daniel e dos seus amigos ela era melhor do que os demais. Porque ele entra num lugar de dependência, de fé, como você falou. Eu fico fazendo algumas conjecturas na minha mente aqui. E eu acho que Daniel olhou e falou assim, nós entramos aqui como escravos, mas nós vamos sair daqui como um dos principais desse reino. Os olhos dele já estavam em lugares que ele sabia que o Deus que ele servia poderia conduzi-lo. E qual que é o caminho? Entrar num lugar de autoridade. E a autoridade, ela está na semântica da palavra autor. E a pergunta é, qual é o autor da sua vida? O autor da sua fé? O autor e consumador da sua fé? José chega como escravo. Eu não gosto de dizer que é o José do Egito, eu gosto de falar que é o José no Egito. Mas ele chega ali, ele fica conhecido como o José do Egito, chega como escravo. E o cara vira governador do Egito. Então, assim, onde os teus olhos estão? Treine. Se prepare para a política. Se prepare. Eu falo lá, a gente faz reunião de pais com os meninos, com os pais da escola. Estou dando um trabalho pro Cris aqui, né? Tossindo, microfone de lapela. Mas assim, a gente faz um trabalho e um dia eu falei numa das reuniões com os pais, olha, você está treinando o seu filho, você está sonhando com seu filho ser um médico, um engenheiro, você está sonhando com seu filho ser um homem de negócios, e nós aqui da escola estamos sonhando que o seu filho vai ser o dono do hospital, o dono da construtora, ele vai ser o diretor, o empreendedor. Porque aonde os teus olhos chegam é que o Senhor vai te conceder. Nosso Deus é grande, então vamos sonhar grande, né? Ele Isso aí. nos deu essa autoridade. Willer,
Que honra, meu irmão, Meu te Deus. receber aqui em casa. Eu deixei para o final, literalmente, porque tenho aberto a porta da minha casa. Te pedi uma oração aqui no início, porque essa casa não é minha, é emprestada pelo Senhor. Tenho certeza que teremos outras, teria um espaço onde eu consiga fazer célula. Em casa é um ambiente único, nossa célula é separada, homem e mulher, criança. Mas isso é só uma forma humana de pensar que vão vir outras coisas e essas coisas vão ser para o reino, que vão vir escritório de Jornada Cash, que vai ser projetos por amor, que a gente vai ter um canto. E eu não, tenho certeza, assim, nós falamos de aflições, eu passo todos os dias para saber, será que é isso? Então o que eu estou passando para todo mundo não tem como escapar não. Amanhã eu vou passar pelos mesmos. Mas uma coisa, para mim, eu tenho muito firme, a gente falou muito disso aqui, não foi à toa, conhece Deus de novo, sobre atitude, fé e humildade. Então, assim, quem sou eu como humano, ou qualquer outro, que coloque a culpa em Deus por aquilo que não é feito? Então, assim, dentro da minha visão, que eu alcance, eu sempre peço e estou passando para todo mundo, talvez sirva de inspiração, que não falte força, mas que essa força não venha de mim, que venha dele. Para que eu tenha atitude todos os dias. Para onde eu não enxergue que eu tenha muita fé mesmo. E, cara, na hora que a gente tiver as respostas divinas, que a gente não se torne soberbo, a ponto de entender que isso foi ou eu, ou o Cris, ou qualquer um que passar nesse meio, sabe? E assim, obrigado de coração mesmo por esse momento aqui. Você edificou aqui esse Jornada Cash, edificou aqui a minha casa. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem final mesmo, aquilo que toca aí agora o pastor Willer, ou o Willer. Willer. Quando eu te cumprimentei aqui em casa, e falei, eu vou te chamar de Willer Nunes. Isso. Porque o título é maravilhoso, é um trabalho excepcional, é um trabalho para o Senhor, mas antes de tudo tem um Willer aí por trás, Sim. pai, Sim. marido, Sim. E um homem de Deus que recebeu um chamado especial. Queria que você deixasse um recado aí. Assim, a primeira coisa, fazer menção aqui de um texto bíblico, eu abri ele aqui, que é o texto do profeta Isaías, né? 750 anos antes da vinda do nascimento de Jesus Cristo. Mas ele, no capítulo 54, no versículo 2 e 3, ele diz assim, olha, amplia o lugar da tua tenda. Eu quero deixar essa palavra para você, Fernando. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeça. Você que está me ouvindo, por favor. Eu sei que essa é uma palavra específica para o Fernando, mas, como diz o Espírito Santo, não perde viagem. Eu espero que ela fale com você também. Então, amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas da tua habitação. Não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência, o que vem depois da gente. Recebo. Os meninos, os adolescentes, os jovens que você vai treinar, que nós vamos treinar. A tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. É isso. Você está nos ouvindo? Amplia o lugar da tua habitação. Amplia o lugar onde você pode ser uma influência do céu, onde você pode ser uma influência na vida de crianças, de jovens e de adolescentes. Se você foi chamado e vocacionado para o ministério eclesiástico, para estar
na liderança de uma igreja, entenda algo que o seu encargo é maior do que o seu cargo. Amém. O encargo fala da essência, daquilo para o qual Deus chamou Fernando, chamou Cris, chamou Sabrina, chamou Willer. O cargo, ele é uma nomenclatura que você recebeu, você é um diretor, você é um pastor, você é um empresário, mas o encargo que você carrega, ele fará com que você cumpra os desígnios e os projetos e os propósitos de Deus na sua vida. Então, alonga o lugar da tua habitação e faça com que o encargo, que é maior do que o cargo, seja o que te conduz para o cumprimento do seu propósito. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Posso orar, Fernando? Amém, à Posso orar? vontade. Ó, o Espírito Amém. Santo falou nos dois corações aqui, eu mesmo. Eu ia pedir para você justamente fazer isso, porque o Espírito Santo não tem alcance, né? Então vamos utilizar a internet, Isso. que é aquilo que foi criado pelo Senhor também. Eu brinco com todo mundo aqui que os algoritmos, eles são matemáticos, mas quando você leva a palavra do Senhor, ele só vai usar esse instrumento para fazer alguém comentar e curtir, e a gente vai achar, não, foi o algoritmo que mandou, não, foi Deus, foi o cara lá de cima que mandou a mensagem dentro da sua casa. Sempre, né? O governo está nas mãos dele. Então que a gente edifique. Glória a Deus. Queria aproveitar desse canal, então, e convidar aqui os nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, se você pode e se você deseja, nós estamos aqui para poder servi-los, e se algum dia você tiver coragem, esteja conosco ali, né? Eu pastorei uma igreja, Ministério Mevan, em Belo Horizonte. Nós estamos no bairro Betânia, na Rua Canoas, número 313. E aí tem as redes sociais, fique à vontade para nos localizar. Tá bom? Willer Nunes, estamos lá nas redes sociais, Fernando. O Cris vai colocar lá. Eu posso falar isso aqui, né? À vontade, à vontade, à então, vontade. Tá. Se você não fala, eu ia te falar, você esqueceu, deixa aí seus contatos. Então é isso. Então eu queria orar com você e se em algo nós pudermos servi-lo, Fernando, eu, conte conosco, né? Entre em contato com a gente e aquilo que nós pudermos abençoá-lo, com certeza nós teremos prazer em fazer isso. Eu queria orar com você agora. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, que o Senhor nos ajuntou, nos congregou nessa noite. E eu quero orar para esse homem, para essa mulher, para esse jovem que está nos ouvindo e nos assistindo. Senhor Deus, que muito mais que um encontro com uma denominação, ele tenha um encontro com o Senhor. Que cada palavra que foi dita aqui vá ao encontro do coração dele. Quem sabe ele precisa de um milagre nesses dias. Que seja o Senhor, opere esse milagre na vida desse homem e dessa mulher. Faça o Senhor o milagre, Senhor Deus, que ele precisa, que ele tem clamado ao Senhor. O Senhor conhece as lágrimas que ele tem derramado diante do Senhor. Na solitude, nos lugares onde só ele e o Senhor estão juntos. Mas o Senhor um dia me alcançou. E porque o Senhor me alcançou, eu quero clamar aqui que o Senhor também alcance esse homem e essa mulher. Que ele seja tocado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, encerramos aqui a primeira temporada do nosso Jornada Cast de uma maneira muito especial aqui com o pastor Willer Nunes. E eu queria deixar um convite para você. Curta, compartilhe, comente. Como sempre digo, apesar de ser um cara de tecnologia, os algoritmos que estão por trás aí são só instrumentos criados por ele e usados por ele e que você pode colaborar. Se você de fato curtir, aí já é a tecnologia mesmo, mas se você curte, se você comenta, você abre o nosso alcance. E o nosso alcance aqui, a gente começou pequenininho, a gente não tem tamanho para poder ficar ou atingir, esse não é o objetivo. O objetivo do Jornada Cast aqui, eu queria encerrar essa temporada dizendo que, por exemplo, nós temos um parceiro
que é a Pizzaria Anápolis, que está fornecendo para a gente um lanche aqui mesmo, uma pizza super gostosa, através do Fabiano, que esteve junto com a gente, para a gente desfrutar aqui com os nossos convidados. Mas esse foi um ato dele de amor, de cuidado, de servidão para nós aqui. Mas quem comanda esse Jornada Cast não somos nós. Nós temos um CEO um pouquinho maior aqui em cima. E o que vier de doação não vai ficar R$1 com a gente. Então, se não, a gente vai prosperar. A prosperidade, ela vai vir. E a gente ainda vai ter oportunidade, talvez, temporada 2, 3, não sei quantas, não sei com quem, não tenho uma lista, vou orar para que aconteça. Não identifique que apesar não, com muita gratidão, esse episódio aqui, ele foi feito para Jesus, foi feito para Deus, para a gente encerrar bem. Mas a gente vai falar de tudo aqui. Sabe por quê? Porque a gente não vai pregar religiosidade, a gente não vai pregar doutrina, a gente vai pregar simplesmente aquilo que cada um que sentou aqui foi criado e moldado por Deus para poder operar, assim como o pastor Willer disse, dentro daquilo que ele foi chamado, do lugar que ele está, da forma com que ele está. E se a gente tocar do outro lado aí, uma vida, 2 vidas, para a gente já está de bom tamanho. Se um dia a gente tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, ficaremos felizes também, porque é fato que a gente vai estar alcançando cada vez mais o reino e transformando a vida das pessoas cada vez mais. Viu? Então curta, compartilhe aí, mande para o seu amigo. As nossas redes sociais estão aí. Vou deixar também um QR Code aqui agora. Eu comentei a respeito aí dos livros que eu tenho escrito. Vão vir outros pela frente, tem coisa pela metade, tem coisa que está sendo escrita. O livro ser está aí, o fazer está vindo. Quando vai ser, não sei. Mas eu ainda espero escrever o servir e doar com tudo que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Então é isso que tem dito o coração. A gente não encerra por aqui. Eu só não sei quando volta. Provavelmente em breve, mas a gente vai, de fato, estruturar um pouco melhor. Não sei se vai ser aqui em casa, se não vai ser, de que forma que vai ser. Mas deixe comentário aí também, se você assistiu e deseja que a gente continue, de certa forma já é inspiração, a decisão não é nossa, é dele, tá bom? Pessoal, moçada, obrigado mais uma vez. Pastor, mais uma vez, obrigado, viu? Junto. Pelo convite. Cris, obrigado aí, meu querido. Ele não está aparecendo, mas é o cara que está suportando, é o co-founder aqui do Jornada Cast. Temos aqui o Gudu, nosso estagiário, que já veio e lambeu o meu pé aqui várias vezes, porque está na hora dele ir ali num lugar que eu não posso falar o nome, porque senão ele fica louco, tá? Mas é street em inglês, mas brincadeira à parte. Pessoal, obrigado. Até a próxima, até a temporada 2 do Jornada Cast. Que Deus os abençoe. Valeu!